Caleidoscópio aqui na sua telinha, hoje especialíssimo, uma edição aqui direto do Museu de Ciências Naturais PUC Minas, porque o nosso tema hoje, dinossauros. Você que está aí do outro lado da tela, tem interesse pelo assunto, comente, participe aqui com a gente, sempre um prazer te ouvir, né? Saber um pouquinho o que você está achando desse bate-papo. Contribua então e fique à vontade, a casa é nossa, o museu é nosso, hein? Ô Bruno, quais são aí os dinossauros que você mais tem afinidade? Bom, como eu sou, já pode perceber que até o tênis eu não sei escolher direito, né? Dinossauro isso é um também. estilo, né? Claro, é um estilo. O dinossauro é o mesmo jeito, eu não consigo escolher um só, mas tem vários que eu gosto. Por exemplo, o próprio Carnotauro que a gente tem aqui. E um que eu gosto muito, que é herbívoro. O Carnotauro tá logo aqui, né? É esse que tem os chifrezinhos logo aqui atrás. Que está aqui fazendo também um cenário do nosso programa. Tem uma sombra dele ali que é um pouco assustadora. Os assustadores são os mais legais. Né? Normalmente são esses, assim, os assustadores são os mais interessantes, Cláudio? Eu acho. Eu sou fã do Velociraptor. Longe de mim, mas eu acho ele sensacional. Ele existiu mesmo, professor? Existiu, com certeza. Mas não era igual do filme, não. Mas existiu. Se a gente mostrar uma reconstituição moderna de um Velociraptor, talvez o medo passe. Era pequenininho, era pequenininho. Tem surpresas mais legais do que essa para ele. Quais são aqueles que a gente deveria realmente manter a maior distância? Assim, se fosse, já que, né, que adoramos um dinossauro, quais seria aquele assim que não dá para chegar perto mesmo? Olha, a gente não tem como saber, mas as coisas podem ser surpreendentes, né? Você pensa, qual que é o animal que mais mata pessoas na África? Você fala assim, deve ser o leão, o leopardo. Não, né? São os hipopótamos. Isso eu sabia. O hipopótamo, quando ele está defendendo o território, ele é extremamente agressivo. E é um herbívoro. Uhum. Só que ele é enorme. Então, se ele está nervoso, você passou perto, ele te pega e te mata. Então, às vezes, um desses que a gente acha que seria bobinho, não, esse é herbívoro. Mas ele podia ser... né, muito agressivo e então, pisado em algum dia você, ele podia entendeu? estar diferente, com um humor diferente, né? E o tiranossauro mesmo podia olhar para você e falar assim, você é muito pequeno, não vale a pena correr, gastar energia para te comer. Né? Que bobagem. Né? O leão não fica correndo atrás do ratinho, né? Tá ele certo. já está lá deitado, o ratinho passa, ele fala, a energia que eu gasto para ir no ratinho, não compensa o ratinho que eu vou comer. Tem um que eu gosto muito, que são os voadores, eu gosto do pterodáctilo. Sobretudo os sons que nos filmes reproduzem dele. Fico imaginando de onde que descobriram esse som, mas enfim. Não descobriram, aquilo é invenção, né? Mas ele é assustador também, o pterodáctilo, embora eu imagine que não fosse muito grande, mas só de ver um bicho pré-histórico voando é doido. Entre essas invenções, mas não são dinossauros, né? Não, os pterossauros não são dinossauros. São parentes próximos, mas não são dinossauros. Eles são o quê, professor? São pterossauros. São dois grupos, né? São do mesmo, vamos dizer assim, da mesma árvore genealógica dos répteis, que é um grupo chamado Arcosáurea, que é um nome ótimo, né? Vem do grego arcon, quer dizer os chefes, os dominantes. Então, os arcossauros eram os lagartos dominantes, realmente dominaram a Terra durante muito tempo. Mas os pterossauros não eram dinossauros propriamente ditos, né? O grupo Dinossauria existe, né? A gente reconhece ele como um grupo biológico real, e os pterossauros estão fora. A gente tem uns bem interessantes, estão ali, né? De pendurados aqui, as reconstruções e tal. É um grupo que eu gosto muito. Na verdade, eu vou confessar, eu gosto mais de pterossauros do que de dinossauros. Professor, então pensando aí nessa questão da família, né, dos grupos especificamente, os dinossauros foram extintos? Eu achei que você ia me perguntar qual é o dinossauro que eu mais gosto. Pô, e eu ia te também responder, né? Assim, eu pessoalmente gosto muito das gralhas, entendeu? É um grupo que eu adoro, assim. Eu trabalhei, né, com as aves durante muito tempo e, assim, os meus preferidos sempre foram, né, as gralhas, adoro. Pois é, mas aí pensar as gralhas são aves. Então temos aí os dinossauros? Isso, na verdade, né, é uma questão que confunde um pouco a cabeça das pessoas. Os dinossauros foram extintos no fim do período Mesozoico? Não foram, né? Na verdade, os dinossauros ainda são o grupo de vertebrados terrestres com maior diversidade. Né? As aves não são descendentes dos dinossauros, as aves são dinossauros. Né? Então, como elas não estão extintas,
Os dinossauros em si não estão. Os dinossauros, no final do período Cretácico, tinham uma diversidade de formas muito grande. Muitas delas foram extintas, mas não todas, né? Então, as 9.000 e poucas espécies de aves que existem hoje são dinossauros. Então, os passarinhos Exatamente. são dinossauros. A sua avó, né, tem, né, um papagaio, é um dinossauro de estimação. Cláudio, você sabia disso ou seu mundo caiu? Não, eu estou perplexo. Pensar que o papagaio é um dinossauro, eu estou perplexo também. Ou seja, o dinossauro também fala, então, né? Sim. O dinossauro canta. Cantam. Te imita perfeitamente, enfim. Mas de onde vem essa coisa que dinossauro é o pássaro, né? Na verdade, o que acontece? Assim, a princípio, a interpretação que era feita dos esqueletos dos dinossauros, ela levou, né, a esse erro comum, né, de que a gente não tem hoje nada que se pareça com esses animais, né, do Mesozoico. Mas isso não é verdade. Na medida que o nosso conhecimento sobre os dinossauros do Mesozoico avançou, foi ficando cada vez mais evidente de que eles tinham um parentesco muito próximo com as aves, né? E, finalmente, né, assim, nos últimos 25 anos, talvez um pouco mais, eu digo 25 anos assim, para uma aceitação ampla dentro da paleontologia de que isso é verdade. A conclusão é que as aves são um subgrupo dentro do grupo dos dinossauros. E as provas hoje são assim irrefutáveis, né? Porque os achados recentes na China dos dinossauros com penas, por exemplo. Então o dinossauro tinha pena? Sim, as penas evoluíram nos dinossauros. Ainda Nos existem... filmes não temos nenhum dinossauro com pena? Ah, não sei dizer com certeza. Não estou lembrado. Não. Sei, No né? Jurassic Park 2, se eu não me engano, eles até tentaram colocar uns penachozinhos no Velociraptor, mas Isso. foi só isso. No corpo inteiro, não. Até morreu hoje. aí. Mas o que é melhor, porque é um filme que, por mais que ele seja um filme para toda a família, o livro, ele foi feito para ser um livro de terror. Assim como o próprio Tubarão, né, aquela coisa do monstro. Se a gente botasse um Tiranossauro Rex, coberto de pena, pavão, ia ser um sabe? negócio. Imagina surgindo do fundo da floresta e de repente ele ainda pia. Não é tão legal. Ai, fica fofinho. Pia por minha conta, né? É material Eu acho que Não. ia assustar pouco, né? Esse aí. Acho que não, eu acho que seria incrível. Olha só o outro olhar. Sabe, assim, você olha e fala, nossa, que bonitinho. Aí ele Mas de dá aquele repente... sorriso cheio de dentes para você, né? Assim, Ô, Bruno, não dá para levar você, para casa, né? como Não. estudante de biologia, na própria faculdade, você está indo no 7º período, né? Na própria faculdade você ficou sabendo dessa história aí, que dinossauro, na verdade, não foi completamente extinto, é isso? Sim, e inclusive a pessoa que me contou isso está aqui com a gente, né? Como a gente já disse, a gente está em casa aqui, foi ele que me deu aula sobre os dinossauros. E aí a gente fica meio perplexo, porque não é uma coisa tão recente essa descoberta das aves serem descendentes. Descendentes. Como eu disse, serem a são continuidade. pelo Mas, menos uns 25 anos. Já. Como não fica divulgado, né, ninguém conta isso para os outros, que é uma deficiência que a ciência tem, né, a gente não tem uma boa divulgação científica ainda. Então, quando a gente descobre, é um baque. Né? Por mais que já tenha aí os seus 25 anos, aqui acho que ninguém ainda sabia. Né? E para a gente também é uma coisa recente. Então temos, né, no grupo, no caso, os pássaros não são aves, são répteis. Os pássaros são aves. São aves, mas entram Isso, na as classificação aves, de... As aves são dinossauros. E os dinossauros são répteis. Então, somos, né, todos esses grupos são répteis. Os dinossauros e as aves são répteis. Caramba. Cláudio, Não, as suas a gente- referências, né, nos filmes, nos desenhos, que é isso que a gente tem o contato. Né? A gente assim, foi acumulando conhecimento sobre os dinossauros. Então, assim, se vocês puderem comparar, por exemplo, a perna do Carnotauro, que está aqui. Carnotauro né, aqui. Dos dinossauros que nós temos montados aqui no museu, o Carnotauro é o parente mais próximo das aves. Então, o que vocês vão perceber? Né? A ausência da patela livre ali no joelho, né? A simplificação do pé. Ele não tem nenhum outro ossinho extra. Ele tem o osso da canela, né? Que chama tibiotarso.
Depois o tarso e os 3 dedos no pé para frente e um pequenininho para trás. Se vocês olharem ali as aves, né, que estão os esqueletos montados, é exatamente igual. Né? Outra coisa, a gente sabe, por exemplo, as aves têm ossos que são preenchidos por ar. Eles não são como os nossos de mamíferos, que tem aquela medula, né, de sangue dentro. Elas são preenchidas por ar. Tem uma comunicação com o aparelho respiratório e eles são cheios de ar. E esqueletos de dinossauros de vários grupos encontrados assim mais bem preservados também são cheios de ar. São pneumáticos assim. Incrível, muitas revelações nesse bloco. Vamos para a música, então? Vamos dar uma pausa para a gente ouvir música. Hoje, Flávia Ellen, completando esse bate-papo aqui tão legal no Caleidoscópio sobre dinossauros. O que você vai mandar agora, Flávia? Agora eu vou mandar outra composição minha que chama Descompasso. Vamos lá, então, de Descompasso. Vá se embriagar do ardor de outros braços, mas não se olvide que fica meu coração em descompasso por saber que seu amor pertence a mim. Ninguém pode ter as noites de luar pelo marejo da entrega, soluço em mágoa, palpito, sente. Leve então a minha dor com você, acorde amor, perceba apenas que é seu esse inverno em mim. Volte e traga cor, veja que a flor que plantei pra você regar nessa primavera, ficar em qualquer estação. Não me deixe jamais, não leve embora a paz, o amor.